Olá pessoal, tudo bem? Professor Danúzio Oliveira, da área de Ciências Biológicas, e hoje nós vamos dar continuidade das aulas anteriores de Química. Estamos falando, hoje no nosso conteúdo, nós vamos falar sobre a densidade. O que seria densidade? Que grandeza é essa? É uma grandeza que ela expressa a razão entre a massa de um material e o volume por ele ocupado. É a massa por unidade de volume de uma substância. Ok? Passando adiante. No caso específico da densidade, sua determinação ela depende do conhecimento de duas variáveis. Quais seriam as duas variáveis? A primeira, o peso ou massa, assim como queiram falar, ela é representada pela letra M, e o volume pela letra V. O peso do material, a massa, ela é determinada por uma balança. Para que se consiga ter noção o peso ou a massa de qualquer material, isso a gente vai conseguir através de uma balança, ok? E o volume? Como é que nós conseguimos geralmente medir o volume de uma determinada de um determinado volume? Nós, por dois instrumentos, a proveta ou o Becker. Becker é essa imagem que você está vendo aqui com líquido dentro. Isso é um Becker. Aqui nós temos a fórmula do cálculo da densidade, certo? A densidade seria a massa por unidade de volume de uma substância. O cálculo da densidade é feito pela divisão da massa do objeto pelo seu volume. Nós temos aqui a fórmula, o D, que é igual a M sobre V, certo? Transformando na unidade internacional, nós temos quilograma, que é o M, que é a massa, que é o peso, dividido por metro cúbico, que é o volume. Certo, gente? Em outras aulas, nós podemos dar exemplos melhores sobre isso aqui. Por enquanto, vamos ficar só conhecendo a fórmula. Vamos observar sobre a densidade da água, certo? A densidade da água no estado sólido é menor que no estado líquido. Isso explica o fato que o gelo ele flutua na água. O material mais denso afunda e o de menor densidade flutua. Nós temos aqui dois exemplos em que nós temos aqui dois copos, um com água, em que o gelo está flutuando. Se o gelo está flutuando, então quer dizer que ele tem menor densidade, essa pedrinha de gelo tem menor densidade do que a água. No outro copo, nós observamos um copo que tem uma certa bebida alcoólica em que tem pedras de gelo. Nesse caso, o gelo ele consegue ser mais denso do que a bebida alcoólica. É tanto que ele está submerso no fundo do copo. Então, maior quantidade, quanto mais denso, afunda. Menor densidade, a tendência é que tenha a flutuação. Densidade, água e óleo, certo?
Uma explicação para o óleo flutuar na água envolve dois aspectos. Vamos conhecer quais são esses dois aspectos. O primeiro, gente, é que o óleo ele é uma substância heterogênea, certo? O que quer dizer, professor? O óleo jamais vai se dissolver na água, ok? E o segundo é que ele apresenta uma densidade menor do que a água. Então, se ele tem uma densidade menor do que a água, ele vai ficar flutuando. Essas são as duas diferenças em que o óleo, a densidade do óleo é bem menor do que da água. Primeiro, ele não se dissolve na água e segundo, ele tem uma densidade menor. Ok? Deu para entender? Densidade do cloreto de sódio e da água. São experiências aqui mostradas, certo? Vocês podem até fazer isso em casa, que é justamente para tirar algumas conclusões, para saber se realmente isso tem sentido ou não. Nós temos aqui duas figuras bem claras, né? Dois recipientes com água. Nós podemos ainda modificar a densidade de um material dissolvendo outro nele. Para que a gente possa modificar a densidade de um material, nós podemos dissolver uma outra substância na outra. Nós temos aqui a água e quando a gente dissolve o cloreto de sódio, que é o famoso sal de cozinha, na água, já vai dar uma diferença, já vai dar são substâncias diferentes, certo? Na primeira imagem a gente vê em que nós temos um ovo de galinha, que nessa primeira imagem o ovo ele afunda. Então, o ovo ele consegue ter uma densidade maior do que a água. Na segunda imagem, que já tem essa substância, duas substâncias, que foi colocado o sal de cozinha na água. Com isso daí, a densidade da água ficou maior e a do ovo diminuiu, certo? Um exemplo bem lógico, para quem já ouviu falar no Mar Morto, certo? Devido à grande quantidade de sal que existe, as pessoas não conseguem submergir, certo? Elas flutuam na água, conseguem flutuar na água. É outro exemplo bem lógico que talvez vocês tenham até conhecimento. Passando. E nós temos aqui a densidade de mudança de temperatura. A mudança de temperatura, um exemplo é o ar-condicionado. Que geralmente não. Todavia, o ar-condicionado ele tem a posição dele na parte de cima da parede, certo? Devido o ar frio ter uma maior densidade que o ar quente. Assim, o ar frio ele desce, certo? Gerando aquele ar frio abaixo e o quente ele sobe. É assim que se funciona o ar-condicionado na mudança de temperatura. Ok, gente? Essa foi uma aula de densidade e aguardamos vocês na próxima aula.